Pessoal, tudo bem? Voltando com mais uma live aqui no Instagram hoje, principalmente porque eu participei de um programa da Rádio Caxias agora de manhã, né, sobre é, inclusão, sobre a Semana do Deficiente em Caxias do Sul. E, e aí esse tema da inclusão também colocou alguns pontos sobre o trânsito, né? E o trânsito acabou tomando conta do assunto. As pessoas que estavam ouvindo, né, se interessaram bastante, né? E eu acabei pensando um pouquinho sobre isso depois. Sobrou um tempinho aqui e eu resolvi fazer esse vídeo. Fazia tempo que eu não fazia por aqui, com alguns pontos assim, né? Ah, Primeiramente, até agradecendo de novo, né, a Rádio Caxias, a Lisete, né, e entendendo que foi algo totalmente natural, né, a forma como aconteceu, o espaço ficar maior preenchido pelo trânsito, e depois eu pensando, e realmente isso ficou mais claro para mim, né, por que será que o trânsito, né? Nós tínhamos ali um tema sobre deficientes e acessibilidade, a Semana da Deficiência, né? Do deficiente aqui em Caxias do Sul, que é uma ideia de chamar atenção, de fazer com que as pessoas pensem mais como são as coisas para os deficientes, tenham empatia, né? E foi abordado inicialmente a acessibilidade para o trânsito e o trânsito acabou sendo o assunto que se destacou, né? Por que que esse assunto acabou se destacando em relação ao outro? Então a minha impressão é que na verdade, né, é uma questão até matemática, vamos dizer, né? Porque o trânsito todo mundo participa, né? Pedestres, condutores, todos, né, fazem uso em algum momento e tem as suas queixas, tem as suas impressões, enquanto que o tema sobre deficiente, sobre acessibilidade, ele acaba impactando uma parcela da população, né? Então nem todo mundo vivencia, então é completamente natural, né? Quer dizer, eu vou mandar uma pergunta para um programa, eu vou mandar sobre aquilo que me atinge, aquilo que faz parte mais da minha rotina, e não sobre um assunto que de repente não está dentro do meu dia a dia, né? Então é algo completamente normal. É, em função disso, então, o espaço até para conversar no programa foi menor, né? Acabou se tratando muito mais de sanar dúvidas de trânsito, e aí os especialistas, né, fizeram isso muito bem. Mas eu pensei, enfim, são temas bem importantes, e como, né, eu tenho o meu Instagram aqui, a minha ideia aqui sempre foi essa, né? Claro, não tenho feito tanto quanto eu gostaria, ultimamente estou bem pouco participativo por aqui, especialmente por uma questão de tempo, né? O projeto ainda segue, ainda existe, eu pretendo retomar, voltar a fazer materiais, produzir vídeos com mais frequência, mas assim, nós temos aí então o tema principal, né, que estava colocado sobre deficientes, sobre a proposta da Semana dos Deficientes, sobre acessibilidade, todo o contexto que isso envolve, né? E um outro tema que acabou surgindo que foi o trânsito. E são dois temas não só importantes, como são dois temas que eu tenho uma experiência interessante, né? O trânsito, então, eu atuei como instrutor entre 2004 e 2009. Eu atuei como instrutor de trânsito, especialmente na parte teórica, mas também na parte prática, né? Trabalho até hoje, inclusive, hoje eu sou diretor de ensino e aplico testes de CFC, né, para primeira habilitação, renovação, mudança de categoria e afins, né? E a parte em relação aos deficientes também é um outro ramo que eu tenho alguma experiência. Então, eu já, enquanto instrutor, conheci alguns surdos, fui apresentado a esse mundo, digamos assim, né? Eu fui orientado sobre a existência de cursos de língua de sinais e fiz cursos e passei a ir atrás de ter essa experiência, e isso aconteceu. Eu fiz estágio, né, na escola aqui de Caxias do Sul, na escola Helen Keller, 1 ano de estágio. Além disso, trabalhei na Associação Helen Keller por aproximadamente 5 anos também, e atendo no consultório
surdos até hoje, né? Não tenho tantos contatos com deficientes em geral, né? É mais específico nessa parte dos surdos, mas já nos dá algum aspecto para a gente poder conhecer um pouco mais e falar um pouco mais sobre isso, né? E os dois TCCs principais que eu fiz hoje na minha vida, né? Na graduação e na pós-graduação, foram sobre esses temas, né? O meu TCC na graduação foi sobre trânsito, especificamente sobre ansiedade na prova prática de direção, né? Então eu, enquanto instrutor, já percebia muito essa influência, né, da ansiedade no comportamento das pessoas na hora da prova prática. Pessoas que desempenhavam muito bem nas aulas, que tinham todas as condições, toda a capacidade de dirigir e que chegando na hora da prova prática não conseguiam ter o mesmo desempenho. Isso foi me chamando a atenção, fui investigando isso, acabei fazendo meu TCC sobre isso e trabalho, né, muito com isso, recebo muitas demandas nesse sentido até hoje, né? O quanto que as emoções, a ansiedade nesse caso, influenciam o nosso comportamento, e ali na parte da prova prática de trânsito isso fica bem claro. Estava observando que o enquadramento da câmera não está legal, que eu não trouxe nem lugar para botar de suporte, então está meio escorado aqui, então eu peço até desculpas. E o outro TCC, que foi na minha especialização em terapia cognitivo-comportamental, eu fiz sobre a parte de surdos, né? Então, coletando alguns materiais, alguns artigos sobre psicologia e surdez, que eram então exatamente os dois temas que nós tínhamos hoje. E aí eu também, pensando, eu acabei fazendo algumas ligações aqui entre esses assuntos, né? E me surgiu assim o quanto que as emoções interferem em praticamente tudo na nossa vida, né? Se a gente for pensar em termos de trânsito, como eu falei, né? Muitas pessoas têm uma interferência muito grande de algumas emoções, especialmente quando vão fazer uma prova, né? E aí às vezes tem toda a capacidade e não consegue a aprovação. Mesmo depois, né? Tendo a carteira, sendo habilitado, tendo toda a capacidade e a possibilidade de dirigir, muitas pessoas desenvolvem um medo de dirigir, né? Se afastam do trânsito por causa disso, então tem toda uma questão emocional que interfere diretamente nisso. E na parte do deficiente isso não é muito diferente. Eu lembro da minha experiência e aí eu percebo que não é muito, que é semelhante ao que muitas pessoas acabam passando, assim. Vamos pegar o exemplo do surdo propriamente dito. Aliás, eu peço, depois eu vou fazer um vídeo em sinais ali para os meus seguidores que são surdos poderem também, né, ter acesso aqui ao que a gente está conversando. Não sei quando, mas em algum momento isso vai acontecer também. Então, o que acontece? Qual foi quando eu fiquei sabendo que eu ia, por exemplo, ia dar uma aula para alunos surdos, a minha primeira sensação, na verdade, foi perceber uma emoção, que foi um certo medo, um certo receio. Assim, eu não vou saber me comunicar com eles. Né? Eu não sei, entrei num modo meio de evitação, muito breve, assim, né? Mas eu percebo que eu tive alguns instantes de uma evitação. Não, eu não consigo, eu não sou capaz disso. E isso automaticamente poderia estar me afastando desse pessoal, desse contato, desse convívio. É, e aí depois eu tive contato com eles, foi muito legal, tanto que, né, me incentivou e eu fui atrás e trabalho com surdos até hoje, né? E eu percebo isso socialmente acontecendo muito. As pessoas não necessariamente têm um preconceito com o surdo, eventualmente tem, né? Mas muitas pessoas têm, na verdade, um medo de se relacionar, um medo de não saber se comunicar, um medo de não saber se relacionar. E aí, de novo, nós temos uma emoção interferindo, né? Interferindo num comportamento. O que as emoções de medo ou de ansiedade, que eu citei antes na parte do trânsito, naturalmente trazem para a gente, né? Eu até fiz um vídeo tempos atrás ali sobre as emoções. Toda emoção é uma reação natural e ela existe, ela está programada no nosso organismo para a nossa preservação. Quando uma emoção é muito intensa, o nosso corpo entra num modo de reação para aquela determinada emoção e cada emoção tem uma reação mais específica que ela acaba incentivando.
No caso do medo e da ansiedade, o modo é muito semelhante, a reação que o nosso corpo tem, que a nossa mente tem é muito semelhante, que é um modo de sobrevivência, né? Então, se eu estou ansioso, se eu estou com medo, há um entendimento automático de que algo não está certo, algo perigoso pode acontecer, né? Tem algo potencialmente perigoso. E é justamente essa reação automática que foi e é muito útil para que a gente sobreviva em situações de risco real, né? Então, se eu tenho um perigo real na minha frente e aí eu percebo isso, instantaneamente o meu corpo fica em prontidão para fugir, preferencialmente, né? Mas também para enfrentar ou para paralisar. São os três principais modos de sobrevivência que nós temos, né? Todos os seres vivos, todos os animais têm frente a situações de perigo, luta, fuga ou paralisia. E para todos esses modos nós precisamos, né, de uma reação física, ou seja, eu preciso de prontidão nos meus músculos, seja para correr, né, e fugir, seja para lutar, enfrentar, seja para paralisar e me esconder, eu preciso que a minha musculatura fique rígida, né? Então, instantaneamente, sem eu precisar fazer nenhum tipo de exercício físico, o meu corpo fica em prontidão para isso, né? A musculatura, especialmente das regiões mais né, dos ombros, aqui do tórax, dos bíceps, das coxas, né? Ficam em prontidão, que é isso que eu preciso para reagir. Para que eu tenha esse processo acontecendo, eu preciso de mais sangue sendo bombeado de uma forma mais rápida. Então, o que acontece? O meu coração dispara, né? Acelera o batimento cardíaco. E esse sangue precisa de oxigênio para levar até esses músculos. Então, eu tenho uma hiperventilação, minha respiração acontece mais rápido, né? Então, tudo isso foi ocasionado por algo que ativou uma emoção. Tu vê como a emoção mexe com a gente. Mas, para além disso, e esse é o ponto que eu queria abordar no vídeo hoje, mais brevemente, é o nosso modo mental. Então, seja para ansiedade, seja para medo, a nossa mente entra também no modo de luta ou de fuga ou paralisia, né? Mais comumente na parte evitativa, na parte de fuga, né? Então, se algo me assusta de verdade, a minha tendência maior, né, é evitar, fugir. Então, o que acontece na pessoa que está lá no trânsito e vai fazer uma prova, né? Ou a pessoa que sabe dirigir, mas por algum motivo desenvolveu um medo disso. O que ela faz? Ela quer evitar, ela tem o pensamento de fuga, ela tem automaticamente uma tendência a não fazer aquilo, pensando assim, eu não quero fazer, eu vou desistir, não é para mim isso aí, eu não vou fazer prova, não vou dirigir, né? No caso lá que eu coloquei para a gente, por exemplo, se comunicar com um surdo, né? Em outra intensidade, mas também acaba acontecendo isso nos influencia. Eu não sei, eu não vou saber me comunicar com um surdo, então eu nem tento, né? Eu entro no modo de evitação. Então a gente deixa de fazer várias coisas, não porque a gente não seja capaz, ou às vezes não é nem porque a gente não quer ou não goste daquilo, é porque automaticamente, né, houve um processo que desencadeou uma ansiedade, um processo de pensamentos automáticos que eu tive, que desencadeou uma ansiedade ou um medo e que me deixou nesse modo de evitação, nesse modo de fuga, né, de defesa, como se algo realmente perigoso pudesse acontecer. Isso é uma herança que a gente tem e que nos ajuda em momentos de perigo real, mas é um alarme que, né, dispara em falso algumas vezes, como nesses casos, né? Qual é o grande perigo que tem, por exemplo, de se eu não soubesse a língua de sinais e encontrasse um surdo e precisasse interagir com ele? Qual é o grande perigo? Talvez não ser tão bem entendido, né? E aí, qual é o grande problema disso, né? Qual é o grande perigo de uma prova prática? Eu não vou morrer numa prova prática, não vou me machucar numa prova prática, é uma situação completamente segura. Né? Claro, acidentes podem acontecer em qualquer situação, né? Nenhuma situação garante 100%, né? Mas assim, é tão arriscado uma prova prática quanto eu estar aqui agora conversando, quando eu estar caminhando na rua. Então, não tem um risco maior por eu estar fazendo uma prova prática para a minha saúde, para a minha integridade física. O risco nessas situações, né, a gente enxerga um perigo e é um perigo menor, mas aí o nosso corpo reage igual, né? Quando a gente se entende bem, se conhece bem, e aí a terapia é um ponto essencial para isso, a gente consegue entender melhor esse funcionamento e a gente ganha algum controle.
Nunca é um controle total, né? Mas a gente pode ganhar algum controle quanto a isso. Então, dificilmente alguma pessoa que vai fazer uma prova não vai ficar ansiosa, né? Mas, por exemplo, se uma pessoa que tem uma ansiedade maior, que isso chega a ser algo que bloqueia, que trava essa pessoa, e ela se trabalha quanto a isso. Ela faz a sua terapia, ela aprende atividades, exercícios, né, treinamentos que vão fazer com que ela enxergue mais essa ansiedade acontecendo desde a sua origem, não só quando ela já está no auge, ali no extremo, perceba os sintomas físicos, identifique que aquilo não é algo perigoso, mas sim uma emoção, e como qualquer outra emoção passa, né? Vai acontecer e vai passar e não vai deixar nenhum tipo de sequela, de prejuízo maior. Então tudo isso já é bastante funcional. Fora que, por exemplo, no meu caso, né, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, nós temos a condição de investigar qual é a origem dessa emoção. Porque a gente não tem muito o que fazer com a emoção propriamente dita. Existem alguns exercícios, algumas técnicas que ajudam sim, né? Mas a emoção ela é algo natural, então eu não tenho como simplesmente deixar de sentir uma emoção porque eu não quero sentir ela. Na verdade, geralmente acontece o oposto, né? Se eu não quero sentir uma emoção, talvez eu vá sentir ela ainda mais, ou vá sentir uma outra emoção derivada daquela. Então eu estou sentindo ansiedade e eu penso que eu não deveria sentir ansiedade. Aí eu começo a me incomodar com aquilo e fico ainda mais ansioso. Ou além de ansioso, eu fico também me sentindo culpado, porque eu penso que eu não deveria estar sentindo aquilo. Enfim, acaba piorando, né? Então, o que desencadeia as emoções são pensamentos, são processos mentais que nós temos antes, né? Então, em algum momento eu pensei em alguma coisa que me soou ameaçador a respeito da prova ou do trânsito, ou do contato, né, com um surdo, por exemplo, e eu não poder me comunicar, algum pensamento me ligou esse sinal de alarme. E aí na terapia a gente aprende a identificar, perceber esses pensamentos, né, identificar o que eles fazem com a gente e construir outras formas de ver a situação que façam sentido para a gente. À medida que eu construo uma outra forma de ver a situação, a emoção por tabela ela tende a ser afetada, né? Isso não é de novo, né, algo fácil, não é algo milagroso, é algo que é construído pouco a pouco, né? Então, acho que esses eram os pontos principais que eu gostaria de compartilhar. E aí, partindo então para o tema que era, né, hoje o evento ali, o programa, né, na rádio, sobre a Semana do Deficiente, né? Esse tipo de evento é muito importante, esse tipo de situações e de datas, eles se tornam muito importantes justamente por isso, sim, porque eles nos proporcionam a possibilidade de pensar fora do automatismo, fora daquele pensamento que já está programado na nossa cabeça, né? Então, a gente consegue se questionar um pouco, saber um pouco mais sobre isso, e isso ajuda bastante, né? Eu acompanhando já com algum tempo, eu vejo assim, quantos casos de pessoas que, por exemplo, né, surdos que deixam de ter um mínimo de contato porque o outro pensa, eu não vou conseguir conversar com ele. Mas tu consegue olhar para ele, consegue fazer um sinal, fazer um positivo, né? Não custa fazer isso, mas as pessoas, por medo, às vezes não se prestam nem a isso, né? Acabam apenas ignorando, fugindo da situação, evitando a situação, e aí como é que ele se sente, né? Ele se sente deixado de lado, ele se sente inferiorizado, ele percebe um preconceito que nem necessariamente é um preconceito quanto a ele surdo ou deficiente, né? Mas é até um preconceito quanto a nós mesmos. Assim, eu não me vejo capaz de fazer alguma coisa ou de ajudar, né? Outra experiência que eu acho que é bem importante, quando, como eu falei, assim, eu acabei tendo contato com surdos muito mais recentemente, já faz um tempo, enfim, mas eu já era adulto, já tinha, né, vivido algum tempo já ali da minha vida e nunca tinha tido contato com surdos. E quando surgiu essa situação, a palavra surdo me soava uma coisa, né? Ela trazia pensamentos automáticos para mim e emoções de uma determinada forma. E hoje é completamente diferente, né? Então, muitas vezes, os nossos preconceitos são isso, são quanto à nossa capacidade de lidar com a situação, né?
E também quanto à pessoa, porque aí a gente acaba focando na característica, na dificuldade que aquela pessoa tem e deixa de ver a pessoa, né? Então, a surdez é uma condição das pessoas, mas não é, ela não é determinante, ela não faz aquela pessoa diferente das outras, ela não faz aquela pessoa pior ou melhor que ninguém, né? Assim como qualquer outro tipo de deficiência. E isso é uma coisa que é muito automático, né? Por isso que é importante conhecer. Só conhecendo, só parando para pensar e refletir sobre isso que a gente consegue observar. Cara, vamos enxergar para além disso, né? Vamos enxergar a pessoa que está ali e não a deficiência apenas da pessoa. E acho que esse é um ponto importante que eventos como esse podem trazer. Bom, não quero me estender muito mais, já fui além do que eu gostaria. Voltando, né, fazendo esse vídeo depois de um bom tempo, também vou procurar, se eu conseguir aqui salvar ele, colocar ele no canal, no YouTube também. Vou tentar fazer em algum momento ele em língua de sinais, para que os surdos possam também entender. E assim que possível pretendo retomar e produzir mais material agora setembro, né? Tem o Setembro Azul, que é em referência aos surdos, tem o Setembro Amarelo, que é em referência ao trânsito, né? Então tem esses dois momentos, esses dois tópicos bastante importantes. Tem a questão da prevenção ao suicídio, a própria a Semana do Trânsito também em setembro. Então é um mês com bastante atividades. Eu realmente gostaria de falar um pouco mais sobre elas. Se possível, né? Se eu conseguir, eu vou fazer mais material sobre isso, né? E enfim, qualquer dúvida podem ir mandando onde vocês me encontrarem aqui no Instagram, no YouTube. Né? Obrigado, até mais.